Antes de se converter à filosofia kantiana, Reinhold havia assumido a defesa da filosofia da história de Herder contra o resenhista que, no número de janeiro de 1785 da Allgemeine Literaturzeitung, começara a resenhar a volumosa obra de Herder, Ideias para a Filosofia da História da Humanidade, com um viés claramente negativo. Como as resenhas eram publicadas anonimamente, Reinhold não sabia que o resenhista era de fato Kant, o qual de maneira mais ou menos contida manifestava sua insatisfação com o procedimento fantasioso de seu antigo aluno. O resenhista critica em Herder o uso incontrolado da analogia e a substituição de um trabalho conceitual mais rigoroso por construções aventurescas da imaginação. Reinhold, que nessa época convive com Herder em Weimar, publica no número de fevereiro de 1785 da revista Der Deutsche Merkur uma réplica à mencionada resenha, defendendo a ousadia do gênio original de Herder e lamentando que lhe pareceu ser um ataque rancoroso da parte de um representante da velha metafísica escolástica. Na continuidade de sua resenha, em março de 1785, Kant insere uma curta resposta à réplica de Reinhold, na qual se declara de acordo no que diz respeito à necessidade de deixar para trás a velha metafísica, mas insiste em que o uso que Herder faz de materiais geralmente conhecidos da antropologia denuncia um método inadequado, cito Kant, para ensaiar uma história da humanidade no todo de sua destinação. Isto porque Herder projeta nos primórdios da história da natureza forças orgânicas que, no curso de seu desenvolvimento, levarão sem quebra de continuidade a história da humanidade, a qual se apresentará assim como a culminação da história natural. Sem mencionar seu ensaio de 1784 sobre uma ideia para a história universal, ideia que é tirada da moral e não do campo da teoria, Kant expressa sua convicção de que a orientação em tal tipo de investigação, cito, só pode ser encontrada nas ações do homem, através das quais ele revela seu caráter. No centro da controvérsia com Herder está uma questão fundamental sobre a natureza do homem que se coloca precisamente no momento da passagem da história natural ou da natureza em geral para a história da humanidade. Para Kant, neste momento se manifesta a essencial liberdade do ser humano, cuja primeira expressão constitui uma ruptura com a natureza, descrita no ensaio de 1786 sobre os começos da história dos homens. Cito: a saída do paraíso foi para o homem a passagem da rudeza da criatura meramente animal para a humanidade, da andadeira do instinto para a direção pela razão, em uma palavra, da tutela da natureza para o estado da liberdade. Antes do despertar da razão, não havia ainda mandamento ou proibição, portanto, tampouco transgressão. Ao começar a razão sua atividade, no entanto, e ao se misturar, fraca como é, com a animalidade e toda a sua força, tinha de nascer males e, o que é pior, com a razão cultivada, vícios que eram completamente desconhecidos no estado da ignorância e, portanto, da inocência. O primeiro passo para fora desse estado foi, portanto, do lado da moralidade, uma queda. Do lado físico, a consequência desta queda foi uma multidão de males da vida antes desconhecidos, portanto, penas. A história da natureza começa, deste modo, com o bem, pois ela é a obra de Deus. A história da liberdade começa com o mal, pois ela é obra do homem. O despertar da razão no homem, com o qual começa a história de sua liberdade, quer dizer, a história propriamente dita, o despertar da razão se dá num estado do homem ainda aferrado aos impulsos sensíveis.
A velha história natural se dissolve com Kant em duas disciplinas distintas: a geografia física, que trata dos aspectos físicos do mundo em que vivem os homens, e a antropologia, que trata da natureza do homem e de suas diversas formas de manifestação. Com isto, definitivamente, deixe de existir uma história natural, liberando-se o termo história para o seu emprego moderno, como o entendemos hoje. Então, o despertar da razão se dá num estado do homem ainda aferrado aos impulsos sensíveis, o que significa que a razão passa de imediato a servir aos desejos animais dos homens e, com um pouco de progresso, aos seus caprichos, multiplicando-se assim as necessidades e carências, o luxo e os vícios, mas naturalmente também os males, as misérias e as penas sem fim que acompanham e propriamente caracterizam o processo civilizatório. Em diversos momentos de sua obra, Kant se esforça para descrever as mazelas da civilização, sem alcançar, entretanto, a maestria de Rousseau na execução dessa tarefa. E com Rousseau vê nesses homens corrompidos pela cultura animais que precisam de um senhor que os impeça de se matarem e se entredevorarem. Aliás, nesse aspecto, Rousseau é mais pessimista do que Kant em sua expectativa para o homem culto, civilizado, moderno. Chance de realizar um Estado conforme sua ideia do contrato social e de instituir uma soberania verdadeiramente popular, Rousseau vê minimamente nos países culturalmente mais avançados de sua época, que estariam antes condenados a perecer numa longa degenerescência típica da decrepitude, a qual chegam tanto os indivíduos quanto os povos, caso tenham a fortuna ou o infortúnio de durar suficientemente no tempo. Alguma esperança se poderia ter com um povo atrasado como o da Córcega. Assim, o uso que os revolucionários de 1789 fizeram dos princípios do direito político de Rousseau se baseia de fato num equívoco, podendo-se mesmo considerar o traslado de seus restos mortais para o panteão francês em 1794, mais um daqueles acontecimentos inesperados de que sua existência esteve repleta. O otimismo de Kant se expressa tanto na ideia de um progresso imanente ao processo civilizatório, que por concorrência de vaidades, disputas e guerras sem fim vai promovendo o incremento do uso das faculdades de que os homens dispõem, quanto na ideia de uma constituição civil perfeita, proposta pela razão prática como um fim a ser perseguido na história por um lento processo de aproximação. Trata-se de um otimismo de princípio, não de um otimismo em relação a acontecimentos concretos, o que é tornado claro com a ideia de uma aproximação infinita ao ideal proposto pela razão. Kant a expressa também com a noção dos antigos de um tempo indefinido e indeterminado. Cito, um grande éon, o ser cósmico mais sublime que eu porventura possa pensar, em relação ao qual me cabe, cito de novo, cumprir meu dever no meu posto, como faz aquele éon no seu. Ou seja, em termos menos figurativos, se eu fizer minha parte, posso esperar que no fim dos tempos a humanidade terá chegado ao estado em que todos estarão vivendo sob as regras de uma Constituição Civil perfeita e perpétua. O preço a pagar por esse otimismo em relação ao mundo sensível é a incondicional submissão ao estado em que cada qual se encontra. Por mais corrupto, violento e irracional que seja o estado em que a pessoa se encontra, ela tem a obrigação de cumprir as leis outorgadas por ele, restando-lhe apenas o direito de se manifestar publicamente sobre a eventual irracionalidade constatada e de contribuir para a reforma das leis e das instituições do Estado. Ora, contra todas as expectativas, em 1789, o povo francês mostrou de fato que no universo moral as coisas sempre podem ser diferentes do que se imagina.
A descrição mais adequada para o processo revolucionário então deflagrado foi buscada já na época em analogias com processos naturais, como a irrupção de um vulcão ou uma avalanche. Por baixo de milênios de estratificação cultural, pulsava afinal uma natureza viva que repentinamente se põe em movimento e arrasta tudo o que encontra em seu caminho. Enquanto os franceses rompiam assim com uma continuidade histórica que perdurava desde que o primeiro homem ocupou um pedaço de terra e disse que aquilo era seu, os alemães acompanhavam as notícias vindas da França, alguns entusiasmados, outros indignados, mas todos boquiabertos diante de eventos tão inusitados. Inicialmente, aliás, a aceitação do processo parece ter sido bastante generalizada entre os alemães, com a proclamação da República em setembro de 1792 e a execução do rei em janeiro de 1793, entretanto, generalizou-se a oposição aos acontecimentos revolucionários na França. Em 1793, assiste-se a um recrudescimento em território alemão do debate pró e contra a Revolução. Já no número de abril da revista Der Neue Deutsche Merkur, Reinhold pode fazer uma revisão dos debates recentes, tratando em seu ensaio sobre os julgamentos alemães da Revolução Francesa dos posicionamentos críticos de Wieland, Reber e Gentz, mas também do ataque empreendido na Inglaterra por Burke e na Suíça por Necker, todos os quais teriam cito Reinhold, levantado sua voz contra a anarquia na França. Wieland toma parte nas discussões como editor e redator da revista Der Deutsche Merkur e, sobretudo, a partir de 1790, da sucessora Der Neue Deutsche Merkur. Gentz fez já em 1792 uma nova tradução alemã das considerações sobre a Revolução Francesa de Burke, juntando-lhe uma extensa introdução e copiosas notas. A publicação ocorreu em 1793. O livro de Burke, escrito num período em que os franceses ainda tentavam formular uma constituição no quadro de um regime de monarquia constitucional, a violência do panfleto contra-revolucionário de Burke se explica em parte pelo temor de que na Inglaterra também pudessem ser retomadas ideias revolucionárias adormecidas desde a gloriosa Revolução de 1688. Uma certa Revolution Society tinha constituído em 1788 tinha sido constituída em 1788 para comemorar o centenário do evento. Com a irrupção da Revolução na França, essa sociedade passou a manifestar sua simpatia com os acontecimentos na França, chegando em novembro de 1789 a enviar uma carta de apoio à Assembleia Nacional da França. De pouca duração e com atividade insignificante na Inglaterra, essa sociedade e outras similares forneceram, entretanto, um pretexto ao governo inglês para aumentar a repressão política a partir de 1792, uma circunstância que é certamente relevante para colocar o livro de Burke e congêneres em sua devida perspectiva, ou seja, paranoia de classe dominante, levando à maior opressão dos dominados. Já Necker, depois de sua demissão definitiva como ministro das Finanças de Luís XVI, em setembro de 1790, retirou-se para a Suíça, de onde manifesta suas posições contra-revolucionárias. Nesse debate, Reinhold faz a experiência comum dos que procuram realizar uma mediação entre partidos opostos por extremos. Cito ele: o juiz imparcial se torna mais e mais incompreensível a ambos os partidos relacionados, na medida em que toma igual distância em relação às suas mentalidades opostas.
É claro que a descrição que Reinhold faz dos partidos em oposição manifesta já sua posição burguesa, na medida em que vê em oposição não um Estado autoritário e um povo que luta por liberdade e igualdade, mas despotismo e anarquia. Cito Reinhold: o mal, em permanente luta do princípio da natureza humana consigo mesmo, manifesta-se também na luta constante entre despotismo político e licenciosidade política. Quase aliviado, Reinhold constata assim que, cito, revoluções políticas são atualmente impossíveis entre nós, os alemães, enquanto que reformas são porventura mais necessárias do que nunca. Por fim, no entanto, Reinhold abandona sua usual posição de conciliador e profere o que, no contexto de seu ensaio, é uma condenação do processo revolucionário. Cito: a anarquia é certamente mais perniciosa do que o despotismo. Ela está para este como a morte para a doença. Já Fichte, que em 1793 ainda não passa de um apóstolo da filosofia kantiana, procura demonstrar em sua contribuição à retificação dos juízes do público sobre a Revolução Francesa a legitimidade da Revolução, respondendo positivamente à questão provocativa: tem em geral um povo o direito de mudar arbitrariamente sua Constituição de Estado? Para tanto, Fichte se vale da ideia do contrato social de Rousseau, segundo a qual o verdadeiro soberano, o povo, sempre tem o direito de revogar qualquer delegação de poder ao governante. Em ideia, portanto, a questão se decide de maneira bem simples. Fichte, entretanto, vai mais longe e especula sobre as consequências do fato de um povo tomar as rédeas nas próprias mãos. Cito Fichte: a Revolução Francesa me parece importante para toda a humanidade. A Revolução Francesa me parece uma rica ilustração para o grande texto Direito Humano e Valor Humano. Para o alemão, já constitui um enorme avanço que agora se comece a falar de assuntos que antes ficavam escondidos nos gabinetes dos eruditos. Cito Fichte: o aceno dos tempos não ficou despercebido no geral. Tornaram-se parte das conversas do dia coisas em que antes não se pensava. Conversações sobre direitos humanos, sobre liberdade e igualdade, sobre os fundamentos e os limites dos direitos de um rei, substituem mesmo em círculos mais ou menos abrilhantados as conversas sobre novas modas e velhas aventuras. A gente começa a aprender. Também Kant se manifesta em 1793 sobre um suposto direito do povo de se insurgir contra o poder governante, contestando, entretanto, tal direito pela simples razão de que ele é contraditório. Seu Estado é instituído para assegurar os direitos dos cidadãos, o enfraquecimento e mesmo o colapso do Estado significa o enfraquecimento ou o fim da segurança do cidadão. O direito de sublevação seria, então, um direito de enfraquecer ou mesmo pôr a perder a instância que pode assegurar os direitos, o que é contraditório. Na relação do súdito a seu Estado, sempre se trata, cito Kant, imediatamente apenas do direito que deve ser assegurado a cada qual através dele, o que constitui o princípio supremo de que tem de partir todas as máximas que dizem respeito a um Estado e que não é limitado por nenhum outro. Contra a tendência da modernidade de atribuir ao Estado a função de promover a felicidade do povo, Kant entende que sua função essencial é assegurar o direito dos cidadãos, quer dizer, sua liberdade sob leis. Cito: o bem público que tem de ser considerado em primeiro lugar é precisamente aquela constituição legítima que assegura a cada qual sua liberdade através de leis. Tendo assegurado sua liberdade, cada qual pode ir atrás da realização de sua felicidade como bem lhe aprouver, desde que não impeça os outros de fazer o mesmo. Resistir ao poder que assegura a liberdade e os direitos seria, no mínimo, colocar em risco o Estado tão somente no qual homens podem, em geral, possuir direitos. E seria como que resistir a seu próprio direito,
pois não existe Estado jurídico sem um poder em condições de reprimir a resistência do súdito. Por isso, Kant contesta o direito de um povo a realizar uma revolução, defendido por Fichte, e defende enfaticamente o direito do Estado de reprimir qualquer sublevação. Cito: disto se segue que toda resistência ao supremo poder legislador, toda amotinação para deixar agir a insatisfação dos súditos, toda sublevação que rompe em rebelião constitui o maior e capital crime no Estado, porque destrói seus fundamentos. Na época, o crime capital era incontestavelmente punido com a pena de morte. Se não pode existir um direito do povo a fazer revolução, isto não leva Kant, entretanto, a condenar a Revolução Francesa como um fato histórico. De qualquer modo, se uma revolução foi bem-sucedida e no processo revolucionário se instituiu uma nova Constituição de Estado, este passa a ser o Estado em vigor, sendo igualmente passível de repressão qualquer tentativa de contra-revolução, agora também uma sublevação dentro do Estado vigente. Kant torna isso bem explícito em seu texto sobre a paz perpétua, de 1795, e em sua doutrina do direito, de 1797. A alternativa entre reforma ou revolução, diante de um Estado flagrantemente injusto, é tratada do ponto de vista da razão prática pura em nota do opúsculo de 1795, A Paz Perpétua. Valendo-se da distinção entre leis obrigatórias, proibitórias e permissivas, corrente nos manuais dos justnaturalistas do século XVIII, Kant considera que a protelação de uma transformação radical da Constituição de tal Estado, para evitar um eventual colapso de consequências ainda mais funestas, pode ser permitida pela razão prática pura, a qual, entretanto, ordena também que se façam as reformas necessárias para progressivamente aproximar a Constituição do Estado do ideal do direito público. Cito Kant: estas são leis permissivas da razão, no sentido de deixar persistir o estado de um direito público eivado de injustiça, até que tudo esteja maduro para uma transformação completa, ou seja, levado a amadurecer, por meios pacíficos. Porque, afinal, uma constituição jurídica qualquer, ainda que só minimamente legítima, é melhor do que nenhuma, atingindo este último destino, a anarquia, uma reforma apressada. A sabedoria de Estado assumirá, portanto, como seu dever, no estado em que as coisas se encontram agora, realizar reformas adequadas ao ideal do direito público. Quanto à revolução, mesmo que o povo não tenha o direito a tal, tampouco cabe ao estadista valer-se dela para justificar medidas repressivas ainda maiores, com a desculpa de que o Estado e, portanto, a segurança dos cidadãos se encontram ameaçados. Para Kant, uma revolução deve ser vista como uma irrupção da natureza humana que em si insurge contra camadas de opressão excessiva. Em vez de se pôr a condená-la simplesmente, ou pior, usá-la como pretexto para aumentar a opressão, o estadista deveria ver na revolução um clamor da natureza por liberdade e justiça. Cito Kant: mas a sabedoria de Estado aproveitará as revoluções, lá onde a natureza as produz por ela mesma, não para o embelezamento de uma repressão ainda maior, mas como chamado da natureza, para implementar por reformas profundas uma constituição legal baseada em princípios da liberdade como a única duradoura. Como se depreende de uma carta a Tifton de outubro de 1797, foi ainda por volta de 1795 que Kant se pôs a investigar os desdobramentos da Revolução Francesa para descobrir um certo acontecimento de nosso tempo que demonstra a tendência moral do gênero humano. O propósito do ensaio, que seria mais tarde, em 1798, incorporado como a segunda parte do conflito das faculdades, já está indicado no seu título inicial.
Cito, reiterada questão, se o gênero humano se encontra em progresso continuado para o melhor. Uma tentativa de publicação em 1797 foi frustrada porque a censura em Berlim não deu a autorização. Aliás, Kant já havia sido proibido, a mando do rei Frederico Guilherme II, de se manifestar sobre assuntos religiosos em outubro de 1794. Só com a morte do rei, em novembro de 1797, Kant pode retomar sua atividade de publicista. Tendo já pronto desde a época da proibição um ensaio sobre o conflito entre as faculdades de filosofia e de teologia em assuntos religiosos, ele concebe agora o plano de estender a confrontação também para a relação da filosofia com as faculdades de direito e de medicina. Assim, o ensaio sobre possíveis sinais de um progresso moral da humanidade acaba sendo aproveitado para expor um certo conflito entre as faculdades de filosofia e de direito. A impotência da burguesia alemã se expressa já na esquiva de qualquer ação política efetiva implicada na afirmação inicial de que este acontecimento não consiste em importantes feitos ou malfeitos dos homens, ou seja, não é a própria revolução pela qual um povo se livra de um regime despótico e ensaia um regime republicano, não é a própria atividade revolucionária que pode indicar o progresso dos homens para o melhor. Cito, não, nada disso. Apenas a maneira de pensar dos espectadores que se revela publicamente diante desse espetáculo de grandes mudanças, não só deixa esperar um progresso para o melhor, mas já é ela mesma tal progresso, até onde sua capacidade vai por hora. Ainda que não deixe de expressar sintomaticamente a impotência política da burguesia alemã, a consideração sugerida por Kant faz sentido no âmbito de sua filosofia moral, uma vez que se trata de sondar se os homens estão interiormente propensos a melhorar, e não se externamente se pode constatar algum progresso na organização política. E nesse sentido, a simpatia e mesmo o entusiasmo com a Revolução Francesa, cuja manifestação pública constituía efetivamente um risco para o manifestante nos regimes despóticos em vigor em territórios alemães, indicam algo assim como uma tendência interior para melhorar, o que, por sua vez, e tendo em vista os começos lamentáveis da história dos homens, é um sinal de progresso da humanidade para o melhor. Cito Kant, a revolução de um povo espirituoso, a cujo desenrolar podemos assistir em nossos dias, pode ter sucesso ou fracassar. Ela pode vir acompanhada de tanta miséria e violência que um homem razoável, caso pudesse esperar realizar com sucesso, se a empreendesse uma segunda vez, jamais decidiria fazer o experimento a tal custo. Esta revolução, digo eu, ainda assim encontra no ânimo de todos os espectadores, que não estão envolvidos eles mesmos nesse espetáculo, uma simpatia tal, segundo o mero desejo, que chega quase a ser entusiasmo, e cuja declaração é ela mesma perigosa, não podendo, pois, ter por causa nada senão uma disposição moral no gênero humano. No caso, trata-se do entusiasmo diante da perspectiva de um povo se dispor a realizar o ideal do direito público, pois autêntico entusiasmo sempre se dirige apenas ao ideal, e, na verdade, ao puramente moral, como é o conceito do direito. Mas Kant aprecia também o entusiasmo mais profano, se bem que mais heróico, das tropas revolucionárias que, em 1792, contra todas as expectativas das orgulhosas castas guerreiras de outrora, lograram expulsar as tropas contra-revolucionárias que invadiram a França. Cito Kant, os inimigos dos revolucionários não puderam ser impelidos pelo dinheiro ao fervor e à magnanimidade que o simples conceito do direito produziu nos revolucionários, e mesmo o conceito de honra da velha nobreza guerreira, um análogo do entusiasmo, desapareceu diante das armas daqueles que tinham em vista o direito do povo a que pertencia e que se consideravam seu defensor. Exaltação com que então simpatizou o público assistente de fora, sem a menor intenção
de colaboração.